questão? Bom, hoje em dia, né, essa questão da abordagem da matemática tem sido bastante alterada, né? É bem verdade que todos esses conteúdos que você mencionou são ministrados ao longo das séries do Fundamental 2, principalmente, e do ensino médio. Mas, se isso for trabalhado pelos professores, onde se faça uma ponte da teoria com a prática, eu diria para você que a grande maioria dos conteúdos da matemática são úteis, sim, né? O aluno lá por volta da sexta série, o atual sétimo ano, ele tem um contato bastante com a matemática financeira, com a questão dos juros simples, das razões e das proporções, das equações do primeiro grau, que são úteis na nossa vida prática, né? Não se concebe mais hoje um jovem no mundo da tecnologia, da internet, do computador, em onde nós nos comunicamos com o mundo inteiro, que não seja capaz de chegar aos seus 18 anos de idade, abrir uma conta bancária e ir até o gerente, e o gerente falar sobre juro, taxa de juro, tempo, capital, montante, e ele desconhecer isso, né? Então, se uma abordagem for feita de maneira adequada em sala de aula, com atividades de aplicação, né, onde o aluno possa ter oportunidade de pegar aqueles conceitos teóricos que ele deve ter participado da elaboração do conhecimento, como eu disse, e levar isso para a prática, eu acho que ele tem condição de chegar ao final do ensino médio, né, numa condição bastante favorável com a matemática. Não resta a menor dúvida que existem alguns conteúdos que são trabalhados, isso jamais no ensino médio, principalmente lá para o final do ensino médio, no terceiro ano, em que nós trabalhamos um pouquinho as funções mais complexas, saímos do contexto dos números reais e vamos para os números complexos também, em que são conceitos mais elaborados. Mas aí o aluno já está vivenciando uma situação em que ele, na grande maioria, já definiu a sua vida profissional, as suas vocações, as suas vontades. Então, cabe ao professor também, nesse momento, abordar o assunto conscientizando o aluno da onde aquilo vai ser aplicado, o porquê que está sendo feito aquela abordagem em sala de aula. Eu acho que é um grande compromisso nosso como professor ter esse cuidado com o aluno, porque essa garotada de hoje em dia é muito curiosa, eles querem saber de tudo, para que serve tudo, né? Então o professor deve estar preparado, deve estar sempre estudando, se atualizando, né? Nós temos tantas publicações importantes da matemática, congressos, encontros, né? Tudo está sendo disponibilizado para que o professor hoje tenha condição de dar uma boa aula. Uma questão que o senhor colocou, que há de fato conteúdos que são mais complexos, conteúdos que têm um nível de abstração muito maior do que outros, mas também esses conteúdos são importantes, porque desenvolve, e aqui eu falo na qualidade de professor de filosofia, professor de lógica, desenvolvem a capacidade de raciocínio. Não é? O raciocínio, a inteligência humana, ela precisa ser estimulada, precisa ser, aqui entre aspas, essa palavra, precisa ser treinada. E a matemática pode auxiliar nisso, né? Na capacidade de verificar aquilo que é verdadeiro e falso, aquilo que é proporcional, o que é desproporcional, determinados métodos de raciocínio para se alcançar um resultado correto ou não. Eu acredito que também nisso a matemática é um estímulo muito importante. Eu queria lhe fazer uma última questão, professor, a respeito das questões profissionais. Não é? É claro que a matemática pode ser utilizada na engenharia, pode ser utilizada na física, na química, na biologia, mas além dessas questões, digamos assim, terceiras, desses lugares outros em que a matemática é indispensável, como é que uma pessoa que gosta de matemática, que se dedica à matemática, pode atuar profissionalmente, especificamente com matemática? Bem, Ricardo, numa formação específica da matemática, nós temos o profissional que nós chamamos bacharel em matemática, né? O que nós chamamos vulgarmente de matemático, né? Esse profissional ele tem uma gama de trabalho enorme, né? Com estatística, com levantamento de dados, trabalhando na imprensa, trabalhando na questão da Bolsa de Valores, nas questões econômicas, na própria questão da Mega Sena, né? Qual a probabilidade de uma pessoa acertar? Quer dizer, quem está trabalhando por trás de tudo isso é um matemático, é um profissional cuja formação é específica da matemática. Então, é importante ressaltar que, como você disse, né, nós usamos a matemática na biologia, na química, na física, mas tudo que nos envolve
tem influência da matemática, né? Como eu disse no início da nossa entrevista, desde o momento que nós chegamos à mesa da nossa casa para poder fazer a nossa refeição, que o alimento está lá, esse alimento foi desenvolvido por técnicas de agronomia, né, de adubação de terreno, por técnicas que foram pesquisadas através dos especialistas, e por trás de tudo isso tem o apoio, né, a base matemática para as fórmulas, para as especificações, para as expressões. Então eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: às vezes eles me perguntam, professor, eu quero fazer ciências sociais, eu jamais vou ver matemática, graças a Deus. Eu falo, engano seu. Aí eles ficam surpresos. Eu falei, a pessoa que trabalha com ciências sociais, na parte de ciência social, ele trabalha com estatística, com dados, com situações de população, né? A questão da doença, da alimentação, da taxa de natalidade, mortalidade. Quer dizer, ele é uma pessoa que precisa. O outro fala assim, eu vou fazer direito, graças a Deus sou livre de matemática. Eu falei, engano seu. Né? O advogado precisa, né, fazer o cálculo dos seus honorários, né? Um advogado trabalhista, como que você pode conceber um advogado dessa área sem conhecer matemática? Né? Eu preciso fazer uma rescisão do meu contrato, né? Houve um problema na minha empresa, o cálculo foi feito, eu estou um pouco desconfiado. Você procura um advogado. Quando chega lá, o advogado, eu não sei matemática, é impossível. Né? Então, em tudo em nossas vidas, a matemática está presente. Muito bem. Eu quero fazer uma consideração final que me parece muito importante nesse momento. Lá nos primórdios da civilização humana, quando se começava o processo de urbanização, o processo de agricultura, não é? Se naturalmente percebeu a necessidade de fazer contas, calcular quantas cabeças de gado, quantas sacas de grãos, etc, etc, a metragem da terra e assim por diante. E ali estava nascendo o cálculo. A palavra cálculo, ela significa em latim pedra, porque as pedras eram utilizadas para fazer as contas, né? Uma quantidade de pedras representando uma quantidade de animais, outra quantidade representando uma quantidade de terra e assim por diante. Por isso que ainda hoje nós dizemos cálculo renal, porque é uma pedra nos rins, não é? E daí o cálculo matemático. Num momento muito interessante da nossa história, que se confunde também com o nascimento da filosofia, surgiu então a abstração das quantidades. Agora a gente já não precisava mais das pedrinhas para fazer uma determinada conta, os números, os algarismos representando simbolicamente as quantidades. E daí para a matemática complexa de hoje foi simplesmente um salto, digamos assim, de qualidade, de abstração. De fato, a matemática tem um lugar importante na vida das pessoas para ajudar praticamente e teoricamente no desenvolvimento da inteligência humana. Professor Beethoven, muito obrigado pela sua presença. Espero recebê-lo aqui em outras oportunidades para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto. Foi uma satisfação imensa poder participar desse programa, esclarecer aos nossos alunos a importância de se estudar matemática, né, tirar esse estigma de matemática é complicado, que eu não quero estudar isso ou aquilo, porque, como eu disse e repito a todos os nossos telespectadores, que a matemática, sem dúvida, está presente em tudo em nossas vidas. Muito bem. Nós estamos encerrando essa edição do programa Os Tempos Mudaram, sobre ciências exatas, matemática e biologia. O nosso e-mail você conhece, programa@miosotes.com.br. Não deixe de escrever e dar a sua contribuição. Nós ficamos por aqui e nos encontramos numa próxima edição com um outro assunto que nós sabemos também será do seu interesse. Até lá!
Acreditar num futuro melhor é refletir e agir também sobre questões ambientais. Venha conhecer o Educandário Myosotis, onde a natureza está à flor da pele.